Saudações, iremos começar agora a nossa entrevista. Como se chama? Olá, antes de mais queria mandar um abraço para todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto e para ti em particular, Guilherme. Meu nome é André Alexandre Pinotes Batista. Qual é a sua profissão? Eu tenho várias profissões, mas para simplificar o nosso trabalho, vamos nos situar na profissão de comentador desportivo. Faço no Correio da Manhã. Há quantos anos a exerce? Eu comecei a trabalhar com o grupo Cofina, que era o nome que tinha então, agora Média Livre, que é dono do Correio da Manhã, do Now, do Record, do Correio da Manhã TV, da CM Rádio, da Sábado e de outros títulos, há cerca de 7 anos. E estive em vários programas, da Ligador, por aí fora, e agora estou no programa Penriste já há 4 anos. Ok. O que o motivou a escolher essa profissão? Hum, Olha, Guilherme, muitas vezes nós temos uma ideia do que é que queremos ser e estudamos para estar dentro de uma determinada área, mas depois acabam por ser as oportunidades que vêm ter connosco. Nós estudamos para ter ferramentas, mas depois os convites chegam-nos. E aquilo que me motivou em aceitar o convite, eu não julguei que fosse ser comentador, mas aquilo que me motivou foram três coisas. Primeiro, porque gosto muito de televisão e de multimédia. Depois, porque o tema era futebol e era o Sporting, e eu adoro o Sporting, sou louco pelo Sporting, toda a minha família é, e portanto tinha essa motivação. E depois, porque achei que podia fazer uma diferença num ambiente que era muito tenso, onde toda a gente gritava, onde as pessoas discutiam imenso, e eu achei que num sítio onde toda a gente gritava, falar calmamente e dizer as coisas com ponderação podia fazer uma diferença. E foi essa a minha motivação. Ok. Poderá mencionar algumas funções da sua profissão? Sim, a minha profissão passa por, às segundas-feiras, entre as 22h07 e as 20h30, comentar a atualidade desportiva e às vezes sou chamado quando existem situações urgentes, coisas que são inesperadas, mas as várias funções que eu tenho é de estudar os assuntos, depois também escrevo num jornal sobre o Sporting, tenho uma coluna chamada 10A, onde todas as terças-feiras escrevo para sair à quarta-feira no Record. E tudo isto requer uma preparação de acompanhar os temas, ler estatísticas, perceber como é que decorreram os jogos, perceber o sentimento das pessoas, porque nós temos de ter uma responsabilidade quem está na televisão, e esta parte às vezes não se nota, que é, como estamos a mexer com paixões, e o desporto, o futebol em particular, mexe muito com paixões, nós temos que perceber qual é o clima social que existe para contribuirmos para uma sociedade melhor e não para uma sociedade mais crispada. Ou seja, eu tento sempre aquela máxima do tenho adversários, não tenho inimigos. E, portanto, das várias funções, uma é interpretar aquilo que está a acontecer no momento, de improviso, por aí fora, que os diretos têm essa obrigação e estes programas, o meu programa é o programa direto dos maiores que há em Portugal, no total eu fico 2 horas e meia em antena, que é muito tempo para manter a cara estática, para estar bem disposto, não pode haver dores de barriga, não pode haver doenças, não pode haver indisposições e essas coisas, temos que estar sempre prontos. E a outra parte é de preparação, e portanto tem estas várias funções. Ok. Que registros ou características não académicas são necessárias para um bom desempenho na sua profissão? Olha, há dimensões académicas que são úteis, como por exemplo ter conhecimento de jornalismo, como por exemplo ter conhecimentos de direito, porque de facto depois acabam por existir muitas discussões e acabam por ir parar às questões que têm a ver com o ordenamento jurídico, mas também há uma dimensão económico-financeira gira, porque os clubes de futebol hoje em dia são indústrias, então, operam numa indústria e ter conhecimentos de gestão também é muito importante. Em traço geral, eu diria que a formação jornalística é aquilo que mais ajuda. Qualquer pessoa com o devido treino e com alguém que lhe possa incutir um feedback, uma reação ao que é que foi feito, ajuda. Uma coisa que as pessoas às vezes não pensam, e que é muito importante em televisão, é o teatro. As expressões faciais, porque nós usamos poucas mãos, aliás, um gesto deve ser evitado em televisão, é fazer assim com a mão, porque é muito agressivo, mas as expressões faciais, a forma como nós nos movimentamos, tudo isso muitas vezes tem a ver com expressão teatral. Por exemplo, um dos grandes professores destas coisas é o João Tocha, que é um humorista e que usava só a cara, a voz e a polpa para ser muito único. E, portanto, há muitas coisas que contribuem, há muitas formações que podem ajudar. Ok, ok. Quais são os pontos negativos e positivos da sua profissão? Olha, eu diria que o ponto mais positivo, além de uma pessoa fazer aquilo que gosta, mas isso é a minha opinião subjetiva, é teres influência social.
É tu poderes fazer uma diferença na forma como as pessoas pensam, como as pessoas estão, e depois contribuires para as pessoas descomprimirem um bocadinho, porque a vida das pessoas é tendencialmente dura, exigente, as pessoas têm que fazer face a muitas dificuldades, e os programas têm uma dimensão de entretenimento muito grande, que permite que as pessoas façam uma catarse, ou seja, que metam cá fora alguns sentimentos que têm. Nós fazemos companhia a muita gente, porque o programa é visto por 1.200.000 pessoas, chegamos a ter 200.000 pessoas por minuto a ver o programa, e há muitas pessoas mais velhas do interior que me agradecem quando encontro na rua ou no verão, a dizer que lhes fizemos companhia, que lhes matamos a solidão. Portanto, este é o lado, é o melhor lado. O pior lado é, por vezes, as pessoas acharem que têm uma familiaridade com quem conhecem na televisão, que lhes permite entrar na esfera da vida pessoal da pessoa. Não é só por opinarem, é porque, como a voz, a cara, etc., entram durante muitos anos, as pessoas às vezes abusam um bocadinho do espaço que cada um tem direito de ter, da sua privacidade. Mas, enfim, tudo tem coisas boas e más. No balanço, eu acho que é uma profissão que é muito satisfatória. Ok. Se pudesse voltar atrás, escolheria a mesma profissão ou não? Escolhia. Aliás, eu tenho uma prerrogativa que é, todos os anos eu renovo. Como os jogadores de futebol são contratados por uma época, ou por duas, ou por três, ou por quatro, eu também posso a qualquer momento, em agosto, que é quando é feito o alinhamento do painel, eu também posso ir embora. E eu nunca decidi ir embora, porque tem sido uma aprendizagem permanente. Hoje em dia eu já sou muito melhor comentador do que era antes, tenho muito mais técnicas, muito mais conhecimento do que se passa, e nunca me arrependi. Mas, obviamente, sem questionei se valia a pena expor a minha vida pessoal em público. Mas depois uma pessoa habitua-se e ser reconhecido e ser popular tem vantagens e desvantagens, e, portanto, é saber aproveitar o melhor das coisas. Pois. O que diria a um jovem em início de carreira que pretendesse seguir a sua profissão? Eu diria que devia ter sempre um plano B e um plano C, porque nós não sabemos se aquilo que sonhamos acontece exatamente assim, e às vezes até acontecem coisas muito mais giras. Portanto, o conselho que eu daria a alguém que seja muito jovem era a não se fechar numa só ideia. Preparar-se, ganhar o máximo de instrumentos e de ferramentas para quando chegar à altura conseguir, numa metáfora, tocar qualquer instrumento que lhe possam dar dentro da sua área. E, portanto, se alguém quisesse ser comentador desportivo, ou político, ou de sociedade, ou de geopolítica, ou do que fosse, aquilo que eu diria era que estudassem muito e que se preparassem para poder estar, tanto como comentadores como jornalistas, tanto como jornalistas de televisão, como de rádio, como de imprensa escrita, que explorassem as novas tecnologias e estudassem muito bem como é que funcionam os podcasts e todas essas coisas e as redes sociais emergentes, para que não ficassem nunca confinados a um só caminho, ou seja, que mantivessem a estrada aberta, porque há profissões muito giras, nós olhamos, mas não podemos nunca ficar fechados só a uma coisa. Devemos ir abrindo o leque de coisas que podemos fazer, porque depois na vida nós temos muita ansiedade neste momento, pressão das namoradas, isso é normal, e nós próprios pomos pressão sobre nós, e às vezes acabamos a fazer coisas que nunca imaginámos e muito giras, e portanto, eu diria, preparem-se, ganhem instrumentos, mas não estejam só fixos numa coisa. Portanto, o conselho que eu daria era para terem o maior leque de habilidades possíveis para serem comentadores, e depois, se não forem comentadores, vão fazer outra coisa qualquer muito gira nos meios multimédia ou televisão. Ok, chegamos agora ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado, Senhor André, por ter aceitado, pronto, ter aceitado participar nesta entrevista. Um Não, eu é que tenho gosto. abraço e Espero que um sirva, bom dia. espero que sirva para todos. Um bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja lá a hora que nos estiverem a ver.